Deus. Agradeço ao irmão de todo o coração. Vocês estarem firmes na presença do Senhor. Glória a Deus. Porque falar com vocês, nós estamos vivendo dias maus. E nesse tempo não é fácil. A gente, o ser humano em si, tem mania muito de apontar o dedo, de acusar. Mas vamos falar a verdade, não é fácil ser homem ou mulher de Deus nessa época. Glória a Deus. Porque quando você fala que é escolhido de Deus, quando você fala que é um homem de Deus, Amém. quando você fala que é uma mulher de Deus, o inferno se levanta. Glória a Deus. Mas eu louvo a Deus pelo levante de Satanás. Eu falo com Deus sempre assim, olha, às vezes eu estou passando tanta luta, tanta prova, a única coisa que eu consigo falar, Senhor, olha aí Deus, eu estou passando essa prova, eu estou passando essa luta, mas não tira ela de mim, Deus. Não tira de mim a minha luta, não tira de mim a prova, só me dá direção, Pai, e força para superar esse obstáculo. Porque se eu não passar por essa batalha, Deus, eu não vou poder contemplar a sua vitória. Glória a Deus. Então, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu quero dizer para você que em meio à batalha, em meio à luta, em meio à sua prova, entenda, se você não superar, se você não passar por ela, você não vai contemplar a sua vitória. Então, nunca peça ao Senhor para tirar de você a batalha, tirar a luta. Peça ao Senhor para te ter força e sabedoria para poder passar por a luta. Porque em meio à luta e em meio à prova, sempre no final tem uma vitória. Porque o nosso Deus, ele sempre terá o melhor para cada um de nós. Glória a Deus. Ainda que nossos olhos não vejam, ainda que nosso coração não sonde, a mente não imagine, mas Deus tem o melhor preparado. Glória a Deus. Amém? Eu quero dizer para você nessa noite, de libertação, eu falava, Deus, quanto tempo que eu não prego no culto de libertação? Quanto tempo que eu não vejo falar? Porque hoje em dia as igrejas, poucas são as que falam culto de libertação e culto de busca do Espírito Santo. Hoje as igrejas hoje pregam prosperidade, pregam casa, carro, apartamento, pregam que Deus vai prover, mas não pregam que Jesus está voltando. Eu falo que nós precisamos ser libertos do nosso eu, do nosso pecado, do nosso orgulho, da nossa soberba, para podermos alcançar a plenitude da glória daquilo que o Pai preparado para cada um de nós. E eu orava muito a Deus hoje, eu falava, Deus, ontem eu comecei a conversar com o pastor, eu falei, pastor, amanhã eu vou estar indo. Eu estava com o coração ansioso comigo. Nem sabia por quê. Mas eu estava ali atrás e Deus começou a falar comigo. O pastor começou a orar, eu já comecei a enfiar lá atrás. Quando a irmã começou a louvar, meu Deus. E aí aquele menino foi batendo lá dentro, eu fui sentindo a glória do Senhor caindo sobre mim naquela marina sobrenatural. Quando esse irmão começou a pregar aqui no início do culto, quando ele começou a profetizar a abertura do culto, eu já sentia a presença de Deus. Sabe por quê? Porque eu aprendi algo com Deus. É necessário nós aprendermos a ouvir a voz de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus se faz presente nesse lugar. Deus se encontra presente nas nossas vidas. Mas para você entender que Deus está aqui presente, você precisa abrir o seu coração e o seu ouvido para ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Muitas vezes a gente chega na igreja e costuma chegar na igreja e sai do mesmo jeito que entrou. Ah, mas ali eu não ouvi nada, eu não senti nada. Não é que você não quis, não é que você não ouviu, é porque você não quis ouvir. A Bíblia diz assim que um profeta chamado Ezequiel foi levado a pregar o povo de Deus. Deus chamou Ezequiel na terra da escravidão e mandou Ezequiel ir lá e pregar para aquele povo que conhecia Deus, sabia quem era Deus, mas não queria ouvir a Deus. E Ezequiel chegou lá e pregou. Mas quando Ezequiel pregava, eu costumo dizer assim, Ezequiel é chamado profeta dos mistérios. Porque quando Ezequiel abria a boca, quando Ezequiel pregava a palavra de Deus, todo mundo ouvia. Mas poucos compreendiam. Porque para compreender e ouvir a voz de Deus, tem que ser chamado filho ou escolhido. Para você ouvir a voz de Deus, você tem que ser filho de Deus. Porque a Bíblia diz assim, aquele que é filho de Deus, ele ouve a voz do Pai e a reconhece. Então, para você entender que Deus está falando com você, você pode estar no seu trabalho, você pode estar na sua casa, você pode estar deitado, cochilando, mas quando
coração porque eu quero falar contigo nessa noite. Deus já está falando, desde a hora que essa porta foi aberta, Deus já está falando aqui nesse ministério. Eu estou nesse lugar. Tem muita gente que vai lá e falar que não está vendo nada. Mas é necessário você abrir teus olhos e entender que Deus ele se faz presente nesse lugar. Eu orava ao Senhor e nessa tarde eu pedi, Deus, o Senhor sabe quem vai estar ali, sabe que cada um está ali precisa ouvir, porque eu de mim mesmo não posso falar nada, porque eu nem sei falar direito. Então que o Senhor venha nos conduzir, ó Pai, conforme o Senhor querer, a manancial de vida que é a tua palavra. E o Senhor me levou no livro do profeta Joel, capítulo 12. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deixa Deus falar com você nessa Glória a noite. Deus. Aleluia. Deixa Deus tocar o seu coração nessa noite. Deus tem algo sublime para entregar para ti nessa noite. Você não saiu da sua casa porque você quis. Você não saiu da sua casa só porque você quis sair, não. Foi Deus que te trouxe nesse lugar. Amém? E a palavra do Senhor no profeta Joel, capítulo 2, versículo 12, diz assim: Aleluia. glória a Deus. Rasgai o vosso coração e não a vossos preços. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e se arrepende do mal. Quem sabe se Ele voltará e se arrependerá? Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e liberação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai o jejum e proclamai o dia da proibição. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi ministrada, Senhor, através da leitura. Que o Senhor venha abrir o nosso coração e nosso entendimento, Pai, dando os ouvidos abertos e o coração obediente acerca daquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite, em nome de Jesus. Glorificado é o Senhor. Amém, igreja? Aprova o Senhor nessa noite. Ele é digno de honra, ele é digno de glória, ele é digno de louvor. Quero dizer para você que passou por essa porta aqui, eu não sou nada. Nós não somos nada. Toda honra e toda glória pertence a Deus. E se Ele se faz presente, então entenda. Ele é digno da sua glória, Ele é digno da sua aleluia, Ele é digno de palmas, Ele é digno de tudo. Porque tudo é para Ele, todas as coisas são para Ele. Hoje em dia, nós temos que aprender a glorificar a Deus. O que é aprender a glorificar? Glorificar a Deus em tudo, em todo tempo, em todo lugar, em todas as coisas. Eu quero dizer para você que passou por essa porta, você não veio aqui porque você quis, foi por causa de um convite, foi porque Deus te trouxe desse lugar. E se Deus te permitiu chegar e te trouxe desse lugar, é porque Deus quer fazer algo na sua vida. Porque Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe de tudo aquilo que você tem passado, de tudo aquilo que você tem enfrentado. E sei que também suas batalhas não têm sido fáceis. Mas Deus, Ele sabe disso. Eu glorifico muito a Deus, porque ainda que a gente não saiba nada, ainda que a gente não entenda nada, todavia, o Senhor Ele é grande. Aleluia. O Senhor Ele é conosco, Ele nos ensina muitas coisas. A Bíblia diz no livro do profeta Joel que o Senhor estava pregando através de Joel num tempo difícil. Um tempo em que o povo estava obedecendo, o povo passando por luta, mas o povo não entendia o que Deus queria dizer. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que no tempo do profeta Joel, o povo fazia sacrifícios, o povo buscava Deus, o povo louvava ao Senhor, o povo pregava a palavra de Deus, mas o povo não prosperava. O povo buscava Deus na época de Joel, mais intensidade que você possa imaginar, mas a Bíblia diz que veio a locusta, veio o gafanhoto e demorou a lavoura, e o povo continuava orando, continuava buscando, mas nada se resolvia.
longe. Glória a Deus. Porque não adianta simplesmente abrir a boca e falar: Deus, eu te amo, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te quero, mas não entender que primeiro, para poder, nós precisamos aprender a ouvir e obedecer. Aleluia. O irmão falou uma coisa séria aqui, a irmã falou a mesma coisa. Gente, entenda como é que Deus fala. Do primeiro minuto que eu cheguei aqui, Deus já começou a falar uma oração. E tudo Deus vem falar uma coisa só, se você entender. Abre os seus ouvidos, sou eu, para falar assim: olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Glória a Deus. É melhor obedecer, porque aquele povo, a Bíblia diz assim: Joel chegou falando, gente, abre teu coração diante de Deus, abre teu coração, não vossa mente, porque o povo estava louvando a Deus, estava orando a Deus, mas o coração estava longe de Deus, e Deus está falando: não quero mudar a tua história, eu quero fazer algo na tua vida, mas para que eu venha fazer o que é preciso fazer na tua vida, é necessário você abrir o ouvido e entender que eu sou Deus, eu é que direciono, eu é que conduzo, eu é que faço todas as coisas, não é você nem eu, é Deus que muda a história. Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam na vida da gente, do nosso jeito, do nosso mover, do nosso querer, e Deus está dizendo: não é do seu jeito, não é do seu mover, é do meu jeito, não é do mover dele. A Bíblia diz que Joel começou a profetizar naquela terra. A Bíblia diz que Joel começou a pregar naquela terra e falou que o povo se arrependam, convertam-se dos seus caminhos, olha para cima, levanta o jejum e começa a fazer algo para chamar a atenção de Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você: o que você tem feito para Deus? Glória a O Deus. que eu tenho feito para Deus? Porque tudo que a gente fizer, eu quero dizer para você, se resume a nada. Tudo que eu e você fizer para Deus ainda é pouco diante daquilo que Deus tem feito por nós. Glória a Deus. Você pode falar para mim: se Deus tem feito nada, você está vivo. Quem te deu o fôlego de vida? Foi Deus. Deus nos deu o fôlego de vida. Então a Bíblia diz assim que Joel começou a profetizar, Joel começou a falar com aquele povo: olha, entenda, é necessário rasgar o teu coração, é necessário se humilhar, é necessário pregar um jejum, é necessário você levantar a voz e colocar diante do Deus vivo. O povo na hora não entendia, porque o povo jejuava, o povo orava, o povo pregava, mas Deus estava falando com Joel acerca daquilo que está aqui dentro. Aquilo que o pastor não vê, aquilo que a pastora não vê, aquilo que o irmão não vê, aquilo que só Deus pode ver. Porque a palavra de Deus fala que Ele é o único que pode sondar e esquadrinhar os nossos corações. Então, muitas vezes a gente pode ser bonito por fora. Eu posso chegar na minha igreja todo dia, toda hora, eu posso ir nos cultos todos da igreja. Eu posso todo dia estar na presença do Senhor ali na igreja. Posso estar bonito para vir para já, falando com o pastor que eu amo a igreja, que eu amo aquilo. Mas o meu coração, como é que está diante de Deus? Aleluia. Porque certa vez Deus olhou para o povo e falou assim: olha, esse povo está como sepulcro caiado. Eu quero dizer para você nessa noite: é chegar num tempo diferente. Nós estamos vivendo um tempo diferente, irmão. E a Bíblia diz que nesses últimos dias, a qual se antecede a vinda do Senhor, Deus vai levantar seus escolhidos, Deus está separando aquele que é dele. A Bíblia diz: aquele que é santo, santo principais, aquele que é sujo, sujo principais. Se você que está aqui nessa igreja é santo, comece a santificar mais a sua vida. Buscai o Senhor. Estou falando que Deus está falando desde o início. Buscai o Senhor primeiro. Foi o que Deus usou aí para falar. É colocar Deus acima de todas as coisas. É colocar acima de tudo. Eu olhei para Deus essa semana e falei: Deus, eu estou passando muita luta. Amém. Mas deixa eu te falar para você uma coisa. Está aí minha mão, Senhor. Se eu perder, não ligo não. Pode levar. Está aí a casa? Pode levar. Casa, moto. Pode tirar tudo que o Senhor quiser de mim, Senhor. Só não me tire a sua presença. Glória a Deus. Porque tudo que você está vendo, casa, carro, moto, tudo que você vê na sua frente é passageiro. Tudo que você vê é passageiro. Deus fala comigo, contigo dessa forma: não buscar as coisas que se vê, mas buscar aquilo que não se vê. Porque aquilo que você vê passa, mas aquilo que você não vê é eterno. Eterno é aquilo que Deus está preparado para você. Deus está querendo entrar na tua casa, Deus está querendo entrar na
passo ministrando, ele fala, mas eu vou te pregar de Gênesis e Apocalipse. Eu posso vir aqui pregar de Gênesis e Apocalipse. Eu posso explanar a palavra de Deus aqui a noite inteira para você. Eu posso começar de Gênesis e até no final. Mas se você não tiver os ouvidos abertos, você não adianta eu falar, não adianta o pastor falar, porque você tem que entender que para ouvir a voz do Pai, você tem que ser filho. Glória a Deus. Você é chamado de filho. E filho, ele honra o pai. O filho, ele quer ser semelhante ao pai. O filho quer ser imitador do pai. Glória. O filho de jogador, ele quer ser jogador igual o pai dele. O filho de marceneiro, ele quer ser marceneiro que nem o pai dele. Aleluia. Seu filho olha para você e quer ser como você. Você fala que é filho de Deus, você quer ser como Deus? Entenda nessa noite. Deus, ele ama a mim, ama você de uma maneira que ninguém vai amar. Seu pai pode te amar, seu marido pode te amar, sua esposa pode te amar, seu irmão pode te amar, sua família pode te amar, mas ninguém te ama como Deus te ama. Porque na hora que você está lá no fundo do poço, na hora que você está lá no buraco, quem vai consolar seu coração? Somente Jesus. Quem vai poder tirar você da hora que você caiu foi só Deus. Eu estou te falando aqui de um Deus que muda a história. Eu estou te falando de um Deus que transforma vidas. A Bíblia diz que esse Deus é o Deus que pega o mundo necessidade para sentar diante de Cristo. Eu estou dizendo para você que a sede de um Deus que transforma vidas. E para Deus transformar a minha vida e transformar a sua, é necessário aprender a ouvir a voz de Deus. Nós temos que ser libertos da opressão. Que opressão é essa? Aquilo que nos impede de ouvir a voz de Deus. Vou te dar um exemplo. Eu levanto todo dia de manhã e eu não saio da cama de qualquer maneira. A primeira coisa que eu faço quando eu levanto, eu olho para cima, deitado, e ele fala: Deus, o que o Senhor tem preparado para mim nesse dia? Aleluia. Você já tem que começar o seu dia perguntando para ele o que ele tem preparado para você. Não é levantar e sair correndo. Deus, o que você tem preparado para mim? Depois da pergunta, aí que eu vou levantar, dobrar meu joelho e falar com meu pai. Eu ouvi a resposta. Eu perguntei, eu ouvi a resposta. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus, ele fala, gente. Deus, ele não está pregado na madeira. Deus, ele não está morto. Deus, ele ressuscitou. E ele está vivo e ele está aqui entre nós. Ele anda, fala, ouve, vê todas as coisas. Quando Deus me deu ela aqui para poder entregar para o Vanderlei, eu estava ali atrás, eu já não estava aguentando. Porque eu estava ouvindo Deus falando. Eu sei quando é de Deus e quando não é. Por que a gente sabe? Porque a gente tem que ter intimidade. Conheci o pastor, já pegava no monte. Aí tem hora que a gente dá uma subida, tem hora que a gente volta de novo para conversar. Mas eu conheço. Cheguei perto do Cláudio, tá aí, ó. Vocês vão. Olha lá, Cláudio, eu conheço o pastor e o pastor é o homem de Deus. Mas por que eu falo para vocês que ele é o homem de Deus? Porque eu converso com ele, vejo ele no monte, entro aqui no WhatsApp, a gente tem uma conversa com o outro, a gente conhece que a gente tem um relacionamento. Com Deus não é diferente. Para você conhecer a Deus, para você ouvir a Deus, você tem que ter relacionamento. Deus não está querendo conversa fiada, Deus está querendo relacionamento. Deus está querendo compromisso com Ele. Deus não pode fazer algo com você a partir do momento que você passar a conhecer a Deus. Para você ouvir a voz de Deus, para você saber quando Deus está falando, você tem que ter intimidade com Deus, você tem que ter relacionamento com Deus. Eu digo para você nessa noite, eu amo a palavra de Deus. Eu amo. Eu parece que eu começo a ler, que parece que eu vou lá dentro da história. Sabe por quê? Porque bate aqui dentro, aperta o peito. E vou te falar, é grande aquilo que Deus faz na vida daquele que consegue ouvir a voz dele. Se você não tem esse privilégio, então começa a buscar a Deus hoje. Começa a falar com Deus: Deus, muda a minha história, muda a minha vida, transforma a minha história, Senhor. Deus ele mudou a minha história. Eu costumo dizer sempre assim: pregar é que vive e viver o que prega. A gente tem que viver aquilo que a gente prega.
inteira. Não sou santo, não sou melhor do que ninguém, porque a Bíblia diz que nós todos somos pecadores e somos carentes da glória de Deus. Aleluia. Por isso nós estamos aqui nessa terra buscando o Senhor. Mas a Bíblia diz assim que nós não somos perfeitos, mas nós temos que buscar a perfeição para o perfeito. A própria Paulo fala que nós temos que nos aperfeiçoar a cada dia. O que é nos aperfeiçoar? É buscar conhecer a Deus, é buscar se aproximar de Deus. O pecado, irmão, na nossa vida, como diz o meu pastor, ele tem que ser apenas um acidente. O pecado não pode ser constante, pode ser um acidente na sua vida. Um acidente é uma coisa que acontece e não acontece de novo. Nós temos que nos colocar diante de Deus Aleluia. para o perfeito. Por quê? Porque Jesus está voltando. Deixa eu perguntar para vocês aqui hoje, se Jesus, se aquela trombeta tocasse, o céu se abrisse no meio, rasgasse o céu hoje, como é que nós nos apresentaríamos diante de Deus? Aleluia. Será que nós subiríamos ou será que nós não subiríamos? Glória. Será que a trombeta tocando eu subiria? Será que eu subiria? Examine seu homem cada dia a si mesmo. Mas você quer ter certeza da sua salvação? Tem intimidade com Deus. Conheça a Deus, comece com Deus, busca a Deus. A Bíblia diz que Joel era a pessoa ensinar o povo nessa época, que o povo buscava a Deus, clamava a Deus, que o povo com os lábios do coração estava longe, Deus estava falando, se chega a mim, porque quer que se achega a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Procure conhecer a Deus, procure chegar a Deus, procure fazer as coisas de Deus. Buscar entender o reino de Deus, por quê? Porque quando você começa a fazer as coisas de Deus, quando você começa a preocupar com as coisas do Senhor, as coisas da sua casa vão mudar. A sua vida não vai mudar, você está dando o joelho e falando, Deus, abençoa minha casa. Deus, abençoa meu trabalho. Deus, olha a minha situação. Sua vida vai continuar nessa mesma história, você vai continuar nessa mesma história. Muda a sua oração. Eu te convido hoje a fazer uma coisa com Deus. Começa a falar, Deus, muda minha história. Deus, eu estou vendo aí, olha, a seara é grande. Grande é a seara e qual são os ceifeiros, Deus. Olha quantas almas estão morrendo. A Bíblia diz que um dia Jesus chegou no campo, olhou para aquela terra e começou a chorar. Imagina só Jesus chorando. Ele começou a chorar, caía água no olho dele e falava, Pai grande, Pai, a seara e qual são os ceifeiros. Você envia, Pai, ceifeiros para a seara. Deus está chamando você nessa noite para mudar a sua história, para fazer diferença, porque eu não aceito a história, não. Olha a sua planta, o seu pé, não tem que ter diferença. Se tu é homem de Deus, você é mulher de Deus, tem que ter diferença. Aonde você põe a planta dos pés? Essa palavra está vindo para você nessa noite. Se você não tem feito nada, Deus vai começar a fazer algo. A Bíblia diz que aquele que ganha alma é sábio. Aquele que ganha alma é o quê? Repete comigo. Aquele que ganha alma é sábio. Por que ele é sábio? Porque quando você ganha uma alma, multidões de pecados são perdoados. Aleluia. Um dia eu cheguei na igreja e estava pregando. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Eu falei isso para hoje. Quando você começa a pregar a palavra primeiro ela corta aqui em cima, para depois ela corta aí embaixo. Não pensa você que ela pregando para você, não. Primeiro ela está sendo pregada para mim. Eu cheguei na igreja e Deus falou comigo, filho, quanto tempo você tem de igreja? Tanto tempo. Para mim não importa. Aleluia. É Deus. Pai, como? Para mim não importa. Quanto tempo você tem de caminhada? Para mim não importa. Você pode ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu falei, e aí, Deus? E Deus falou assim, se eu te perguntasse hoje, qual foi a última alma que você trouxe para mim? Glória a Deus. Se eu perguntasse aqui hoje na igreja, qual foi a última alma que você ganhou para Jesus? Aleluia. O que você responderia para Deus? Glória. Porque a Bíblia diz assim, filho, aí eu digo não, porque toda árvore que não produz frutos, ela será cortada, arrancada e queimada. Você pode ter 1 ano, 2 anos, 10 anos na igreja. Se você não entender que Deus está te chamando para fazer a obra dele, não adianta. É melhor você ficar em casa. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus te trouxe nesse lugar para te dar essa prioridade. Eu quero te despertar, porque grande é a obra que
Deus tem na sua vida. Deus tem algo grande para realizar através da sua vida. Você pode chegar para mim e falar: Deus já falou isso para mim. Eu sei que Deus tem uma grande obra na minha vida, mas entenda que hora que vai acontecer essa obra? No tempo de Deus, realmente. Mas o tempo de Deus, muitas vezes, não aconteceu porque você ainda não deu lugar, não entendeu, não aprendeu a ouvir o que Deus está falando. Entenda, o tempo de Deus é hoje, porque Ele está voltando. O tempo de Deus é hoje. Aquilo que não aconteceu na sua vida vai acontecer. Eu estou profetizando aqui. O que Deus fez, Ele vai fazer. Porque Deus tem promessa na vida de cada um nesse lugar. Deus tem promessa na sua vida. E essa promessa vai acontecer. Mas para essa promessa acontecer, meu amado, é preciso você aprender nessa noite a dar lugar para Deus. Você pode falar comigo, mas eu não sou evangélico, eu sou crente, eu também sou. Mas eu todo dia tenho que falar com Deus. Deus me ensina a fazer a sua obra. Deus me ensina a fazer aquilo que é da sua vontade. Deus, eu não quero fazer coisas do mundo, eu quero fazer aquilo que é do Senhor. Eu sei que eu preciso trabalhar, preciso, eu pago o Deus, tenho que trabalhar, tenho que comer, tenho que beber. Mas eu tenho que aprender a colocar Deus no primeiro lugar na minha vida. Você sabe o que é colocar Deus no primeiro lugar? Hoje eu vim trabalhar. Você foi trabalhar para mim? Eu levantei hoje de manhã, falei: Deus, o Senhor tem preparado para mim. Eu levantei, não, eu quero falar com Deus. Eu liguei meu rádio, comecei a orar, comecei a falar com Deus. Fui arrumando o carro, fui mexendo uma coisa, veio de outra. Eu falei: Deus, você só quer falar comigo, eu não vou sair. Eu preciso trabalhar, mas eu preciso ouvir primeiro a sua voz. Buscar primeiro o reino do Senhor. Aí eu levantei e falei: eu vou lá no mercado com os negócios. Na hora que eu saí aqui do mercado, meu irmão que mora na frente. Cheguei lá, meu irmão, uma 4 tarde. Passei, já estava fechado, ele está comendo aí, eu só passei. Você está dormindo? Ele: não, peraí. Aí lá a porta já estava todo mundo arrumado, madeira, mulher, os filhos, todo mundo já banho de tomar, tudo arrumado, o jogo ia trocar, para esse escritório. Vai lá pro terreiro. Esse é tudo terreiro. Já estava tudo no terreiro. Subi, fui falar com Deus. Falei: Deus, tem misericórdia, Pai. Quantos homens e mulheres de Deus estão dormindo nessa hora? Porque a palavra só fala que o servo das trevas, eles são mais prudentes do que o da luz. Eles já estavam de pé em um lugar que não é de Deus, enquanto o que é de Deus estava dormindo. Eu voltei para casa, nem fui pregar, não fui para casa. Fiquei de novo no som e comecei a falar com Deus. Deus, ensina-me a fazer a sua vontade. Ensina-me, Deus, a pregar a tua palavra, ganhar almas, Deus, para aquela família ali, para aquele lugar que eu quero. Eu tenho que buscar o Senhor uma direção para poder eu entrar na tua palavra de uma maneira, Deus, que não seja eu, mas que seja o Senhor. E eu comecei a chorar e falar: Deus, do mesmo modo que eles estão indo, quantas vidas estão ao nosso derredor, morrendo, perecendo por falta de fome, de comida? Porque a vezes o povo está morrendo por falta de comida. Mas não é comida de comer, não. O povo está com fome e sede. Mas não é de comida, é fome e sede da palavra de Deus. Mas como eles ouvirão se não há quem pregue? Como converterão se não há quem pregue? Porque se o povo de Deus não entender dessa noite, não compreender, querer fechar, esquecer as coisas dele e buscar primeiro as coisas de Deus, como eles vão se converter lá fora? A gente que é homem de Deus, mulher de Deus, a gente preocupa com tantas coisas. Esquece de preocupar com o principal. E que principal é esse? Que essa terra, que esse lugar que eu estou morando não é meu lugar, não é minha casa. A minha terra não é essa casa, não é essa terra. A minha terra é em cima. Eu não sou morador da terra, eu sou cidadão do céu. E a partir do momento que você entender que você é cidadão do céu, você vai aprender que tem que buscar primeiro o reino dos céus. Para que as outras coisas venham a ser acrescentadas na sua vida. O que é fazer isso? É entender que Deus é provedor em todas as áreas. Amém. A Bíblia diz assim que nos últimos dias o justo viverá pela. O justo viverá pela. O justo viverá pela. E nós temos vivido assim? O que é viver pela fé? Fé é crer naquilo que não há uma
aconteceu, mas vai acontecer. Glória a Deus. O que é viver pela fé? É colocar Deus acima de todas as coisas verdadeiramente. Glória a Deus. É entender que Deus ele tem que estar em todos os tempos. Eu estava saindo um dia desse de manhã e fui parar lá na porta do meu irmão. Aí na hora que eu ia para lá, o Senhor me parou. Falou, o que você vai fazer lá? Ah, Deus, eu vou ali. O que você vai fazer lá? Deus, eu vou ali conversar com o meu irmão. Filho, aprenda a rever o tempo. Aí eu sentei na moto e peguei a moto. Parei e falei, como assim, Deus? Aprenda a rever o tempo. O que é rever o tempo? É aproveitar o tempo para buscar a minha paz. Tirando as coisas dos seus afazeres, então busque o resto do tempo para me adorar. O tempo foi eu perder, eu ia na casa daquele meu irmão ali, eu não ia pensar nada que ele fica, porque ele não é evangélico. Eu ia lá, cumprimentava, tomava um café e saía trabalhar. Mas aí, desde eu parar ali, o que eu fiz? Eu peguei minha moto e fui embora, fui conversando com Deus. Falei, tá bom, Deus, vamos embora, vamos conversando. E fui adorando e fui conversando no caminho. Aleluia. Cheguei no meu trabalho, fiz o que eu tinha que fazer e continuei conversando com Deus. Glória a Deus. Parei no trabalho e daí lá para dormir de colega que eu tenho lá no serviço, os outros motoqueiros. Eu não fui para lá, eu tirei meu tempo para poder falar com Deus. Deus. E fui buscando a Deus. E Deus foi falar na frente de rever o tempo. O que é rever o tempo? É buscar a Deus nas horas que você não tem tempo. E que horas são essas? A hora que você pode falar para almoçar, você pode falar com Deus. A hora que você não está trabalhando, você pode falar com Deus. A hora que você entrou dentro da sua casa, você pode falar com Deus. Rever o tempo é buscar falar com Deus em todo minuto que você pode. Deus te deu fôlego de vida para conversar com Ele, depois não conversar com outros não. Você tem que conversar com os outros só para poder falar o amor dele, só para pegar a palavra. Você foi chamado, você que entrou nessa porta aqui hoje inteiro, você foi chamado e escolhido por Deus para fazer a obra. O escolhido ele não tem direito de escolha, tem direito de obedecer. O escolhido de Deus não faz o que ele quer, ele faz o que Deus manda. E quando você é escolhido, você tem que entender nessa terra. Deus te chamou e te escolheu para fazer algo. Então você não tem tempo para outras coisas. As pessoas ali fora são alvos de Deus. Para você ser Deus tempo para conversar com eles, tem que ser de Deus. Tem que ser falando de Deus. Eu falei com Deus, você tem que não falar hoje, porque eu não sei nem pregar direito. Palavras assim. Eu não sei falar bonito, não sei pregar bonito. Mas eu também falei, Deus, eu não preciso saber pregar, não preciso saber falar. Sabe por quê? Porque eu sei ouvir. Glória a Deus. Eu aprendi a ouvir a Deus. O pessoal tem hora que fala assim, gente, você é meio maluco, né? Você é meio doido. Mas que para eles é loucura, para Deus é sabedoria. Glória a Deus. Porque eu vou falar com o seu doido, eu chego de manhã, eu saio, mas falo, Deus, sempre na galopinha dessa moto aqui, que eu estou indo trabalhar, é muito bom. E eu vou em cima da moto, conversando com Deus, eu estou conversando com vocês aqui. Amém. Sabe por quê? Porque Deus não mostrou na palavra dele assim, que ele colocou o jardim, criou o homem e falou assim, colocou o homem no jardim, sabe para quê? Para ser amigo dele, para conversar com ele, para poder ser companheiro dele. Aleluia. Mas o homem esqueceu disso. E Deus trouxe essa minha memória que é para ser amigo dele, Glória a Deus. ser companheiro dele. E o resto, ele fala. Glória a Deus. Então o povo fala que eu sou louco. Mas o que para eles é loucura, para Deus é sabedoria. Glória a Deus. Eu posso estar passando a luta, eu posso estar passando a prova que for. Mas eu passo glorificando, eu passo vida, eu passo. O pessoal, nossa, você está passando por isso por aqui, você está normal, está tranquilo? Eu falei, claro que eu estou, meu filho. Mas como não está aí? Todas as coisas de Deus, tudo que eu tenho é dele, vem para ele, sou dele, é tudo dele. Eu não tenho nada aqui nessa terra, não. Glória a Deus. Nada aqui me pertence. O que é meu, está guardado é esse. Oh, glória a O Senhor Deus. falou assim que tem uma coroa preparada para cada um de nós. Glória a Deus. O Senhor falou assim que tem um novo nome preparado para cada um de nós. Glória. Meu Deus falou que tem um corpo incorruptível, um corpo santo, imaculado, preparado para cada um de nós. Aleluia. Glória. Aqui nessa terra, ninguém pode dar valor, ninguém pode entender,
Às vezes as pessoas olham para você e não te compreendem, te acham meio maluco, te acham assim, assado, mas eu quero que você entenda nessa noite. Deus, ele te vê de outros olhos. Deus te vê de outra maneira. A Bíblia diz que Joel, ele começou a ver o povo da maneira que Deus via. Ele viu o povo buscando a Deus, buscando o Senhor em direção, porque buscavam Deus com o coração contrito, com o coração longe. E Deus estava falando assim: volte para mim, volte a essência do primeiro amor, volte a me buscar como você me buscava. Aleluia, Deus. Porque aquele povo, eles viviam de rituais. O que eram rituais? Ritual é aquilo que você faz na sua vida cotidiana. Tipo assim, olha, eu tenho mania de orar às 6 horas da manhã. Aí está 6 horas da manhã, você já levanta e começa a orar. Às vezes você nem fala, nem sabe o que você está falando, mas você sabe que 6 horas você tem que orar. Você deu 6 horas da manhã, eu te apresentei meu culto. Mas o seu louco precisa de 6 horas de novo. Certo? Assim era aquele povo. Dava meio-dia, 6 horas, agora não. Às vezes falava ali, nem sabia que estava falando com Deus, mas estava cumprindo aquele ritual. E nós temos essa mania de fazer da nossa vida rituais, fazer tudo aquilo metodicamente. Eu tenho um compromisso de fazer isso, aquilo para fazer. O povo estava dessa forma, cumprindo o ritual. Então Deus virou e falou através de Joel: eu não quero saber de ritual, eu quero saber do coração voltado para mim. Porque o que toca o coração de Deus, o que chega até a Deus, é um coração quebrado. Eu quero dizer para você que passou por essa porta nessa noite, Deus está te convidando a passar a ouvir e buscar a face dele. Para ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, meu amado, é muito simples. Você não precisa ter escatologia, teologia, você não precisa ter curso, precisa ser doutor. Para você ouvir a voz de Deus, basta você se chegar. Mas como você chegar a Deus não é de qualquer maneira. É chegar de coração quebrantado. É de coração limpo, de coração puro. Porque quem sabe que você passa no interior da sua casa é Ele. Quem sabe a luta que você está passando, né, menino? Você que está aí atrás. Quem sabe que você passa é Deus. Deus, Ele sabe. Então, nós temos que chegar a Deus com o coração voltado para Ele, porque Ele é Deus que muda isso. Eu estou finalizando. Mas para você entender o que eu quero dizer para você, hoje eu vou falando isso. Eu sempre, quando tiver a oportunidade, eu vou falar que Deus transforma, porque Deus muda a vida. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu não tinha casa, não tinha conhecidos, eu não tinha ninguém. Cheguei na rodoviária grandona, saí lá fora, aterrorizei com o tamanho de cidade, eu vim da cidade pequena, achei que a cidade aqui era menor e era grande, sem dinheiro, sem conhecido. Quando você chega num lugar, você não conhece ninguém, sem dinheiro, para onde você vai? Para onde você acha que eu fui? Para ruim. Ali, fui parar lá naquela praça de branco, frente ao rodoviário, coloquei a bolsinha, cheguei lá no chão, fui dormir. No outro dia eu fui comer, pedindo os outros, mendigando. No outro dia eu fui comer, mendigando, dormia. Passei a morar naquela rua. Viciei no crack. Comecei a fumar crack no banheiro. Comecei a roubar. Fui parar no lugar das grades. Saí da cadeia, roubava de novo, voltava, saía, voltava. E todo mundo olhava para mim e falava: isso aí não é nada. Mandaram carta para minha mãe vai levar a casa. E a mãe só falava: pau que nasce todo corredor, aqui não tem mais você. Mas eu quero dizer para você nessa noite, eu estou falando de um Deus que muda história. Quando você entrou para essa porta, Deus falou que o profeta Joel, Deus te trouxe nesse lugar para você abrir o teu coração para Ele. Ele quer mudar a tua história, Ele quer entrar na tua casa, Ele quer entrar na tua vida, quer entrar no meio da tua parentela e fazer diferença.
É isso que eu quero que você aprenda nessa noite. É ter o coração voltado para Deus. Porque quando você abrir seu coração e voltar seu coração para Deus, você vai ver aquilo que os outros não veem. Você vai ver aquilo que Deus quer te mostrar. Porque eu estava lá naquela sarjeta, derrotado, abatido, e todo mundo falava que eu estava morto. Vai morto é o capítulo. Porque Deus não é Deus de morto. Aleluia. Deus não é Deus de morto. Ele é Deus de vivo. Deus pega no mundo necessitado. Eu estava ali, igual aquele tripode, comendo borbulhos, comendo o pior que tinha. E o diabo tentando de tudo para ser enfameado. Até o dia que Deus me libertou. Aleluia. O dia que Deus me libertou. Deus entrou na minha vida. Eu estava dentro de uma cela. Estava preso numa cadeia. Quando eu aceitei Jesus naquele lugar, eu falei com o diabo: você teve até o dia de hoje para me matar. Você não me matou, filho. Você perdeu sua chance. E agora, tudo que você fez comigo, eu vou te retribuir. Tudo que é algo que eu puder tirar lá do inferno, eu vou tirar. É isso que Deus nos chamou. Deus me tirou de lá. Deus tirou cada um aqui da vida que estava errada. Não foi para continuar na vida que você está, é para você fazer a diferença. Deus me tirou daquela vida que, se fosse para poder eu continuar fumando, drogando, coisas daquele jeito que Deus tinha deixado lá. Mas Deus tirou ele lá, sabe por quê? Porque ele viu que grande ia ser errado. Eu me levantei naquela cadeira e comecei a dar glória. O pessoal olhou para você e disse: porque você está preso. Eu falei: preso está o capeta. Porque onde é o Espírito Santo de Deus, a liberdade. Eu sou livre para pregar, eu sou livre para louvar, eu sou livre para falar que Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. Eu sou livre para dizer para o mundo que Deus é Deus e não está bom. Eu estou livre para falar para toda a humanidade. Onde a minha voz vai alcançar? Deus é Deus e nunca vai deixar de ser Deus. Deus liberta, Deus transforma, Deus cura. Deus restaura. Aleluia. O pessoal falou: você é doido mesmo? Pessoa. Se eu já achava que eu era, agora eu tenho certeza. Eu sou doido, mas eu sou doido por Deus. Eu sou doido por Jesus. E nessa loucura eu entendi o que é verdadeiramente ser um adorador. Ser adorador é aprender a buscar a paz do Senhor. Ser adorador é estar com Deus, é caminhar com Deus, amém? Deus. Mas não vai ter tempo de eu falar tudo que tem que ser falado. Mas Deus vai me dar graça. Eu vou passar outra semana. Se eu passar, eu vou voltar aqui. Vou voltar aqui. E eu vou continuar falando. Cada vez que eu chegar aqui, Deus é Deus que transforma. Deus é Deus que muda. Eu parei de estudar pela sexta série. Não tem curso completo, não tem estudo completo, não sei falar bonito, não sei pregar palavras bonitas. Mas hoje eu falava com Deus: Deus, o Senhor sabe quem vai estar naquela igreja. Deus, o Senhor sabe quem vai estar ali, que cada um que está ali precisa ouvir. Então, Deus, eu não preciso saber falar comigo. Eu sei que o Senhor fala. O Senhor sabe quem vai estar ali, então fala meu pai, o coração de cada um, que cada um precisa ouvir. Eu só preciso que o Senhor me dê uma direção da palavra. Mais nada. Sabe por quê? Porque eu não preciso fazer esforço não, Deus. Porque o Senhor falou assim: não premediteis o que há de falar. Abra a tua boca, que o Espírito Santo vai falar por vós. Se Deus quisesse um sábio para pregar a palavra dele, chamava Platão. Se Deus quisesse um sábio, ele chamava Sócrates. Se Deus quisesse um homem rico, poderoso, chamava Bill Gates, chamava Cristo. Mas Deus está chamando poderoso. Deus está chamando aquele que não sabe para ser. Deus está chamando aquele que não conhece para ensinar. Deus pega o fraco para destruir o forte. Deus pega você que está sentando aí, que está no seu serviço, que ninguém vai nada no partido, para poder falar para o seu patrão, para os seus amigos, que ele é Deus, e ele habita nessa terra e manda nessa terra. Deus está te chamando para fazer a diferença. Você crê nisso? Fica de pé nessa noite. Senhor, para a paz. Santo, santo é o Senhor. Para a paz, solidez, para a paz. Deus, ele está presente nesse lugar. Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus te trouxe aqui porque Ele sabe que você precisava ouvir. Deus sabe que Ele quer mudar a tua história. Deus quer te fazer grande. Deus quer te pegar onde você está, te levantar mais alto. Porque tem muita gente que olha para vocês que estão aqui
Deus está falando dessa forma. Tem muita gente que olha para cada um aqui, aponta dedo, julga, chama de culto, fala que é burro, fala que é isso, fala que é aquilo, não é, menina? Mas eu estou dizendo assim, filhos, eu sou Deus que muda isso. Porque para a humanidade você pode não ser nada, mas para mim você é. Glória a Deus. Deus, Ele te ama. Permaneça nesse caminho, permaneça nesse propósito. Busque o Senhor enquanto você pode buscar. Porque Deus vai mudar a tua história. Eu estou te falando, porque olha, eu não sei explicar, não, eu não sei falar bonito, não. Mas eu aprendi a ouvir a voz de Deus e abrir a minha boca. Quando você fala para os teus pés, Deus vai falar, abra a tua boca. Você pode não saber pregar, você pode não saber falar. Mas quando você abrir a tua boca, o Senhor vai falar através da tua vida. Deus vai mudar a história de homens e mulheres que você crê nisso? Você crê que Deus vai mudar a tua história no seu trabalho, na sua casa, no meio da tua planeta? Porque a Bíblia diz assim: o maior inimigo do povo de Deus não era de fora, não era de casa. A sua luta, a sua luta está sendo. Sabe por quê, mano? Porque quando a gente começa a crescer, quando você está no mesmo patamar da sua família, dos seus amigos, todo mundo te dá na beira nas costas, te apoia. Na hora que você começa a desenvolver, dá um passo para crescimento, os olhos das pessoas já mudam. Aí já começa o olhar de inveja, já começa um olhando todo daqui, um olhando todo aqui, falando pelas costas, porque você começou a crescer. Aleluia. Então que você continue crescendo, mas crescendo em sabedoria e graça. Glória a Deus. Feche seus olhos, começa a falar com Deus se você crê nessa palavra. Você que ouviu isso e crê que Deus vai mudar a tua história, que Deus vai entrar na tua casa hoje, fala com Deus aí, Senhor Deus, em nome de Jesus é culto de libertação, meu Pai. Que nessa noite o Senhor o Senhor tenha avivado no coração do teu povo a tua obra, assim como tu falou para Nebuchadnezzar. Aviva, Senhor, a tua obra. Eu lhe peço, aviva ela agora, Pai, nos nossos corações. Transforma, meu Pai, vidas nesse lugar. Enche, meu Deus, a vida de cada um. Enche, meu Pai, o coração de cada um aqui nessa noite. Transforma, meu Pai. Muda a história, meu Pai, do teu povo. Em nome de Jesus. Assim eu oro, meu Pai, e te agradeço. Glória a Deus, palavra abençoada, né? É somente rasgar o nosso coração para Deus, né? Porque é muito fácil rasgar nossas vestes, sacrificar, mas o difícil é obedecer, né? E Deus não está atrás de somente sacrifício, mas sim de obediência. Mas se nós obedecer e sacrificar também, abre a janela do céu. Eu não sei como você tem buscado o Senhor, mas Ele diz que buscar em Ele me acharei quando buscar com todo o coração. Como uma palavra está falando, rasgar o nosso coração. Tem pessoas que ela sacrifica só no monte, desce no monte, jejum, dobra o joelho, ora 1, 2, 3 horas, mas tem dificuldade de obedecer a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, vale mais a pena obedecer do que sacrificar. Você que entrou por essa porta nessa noite, no nome de Jesus, que o Espírito de Deus entra na tua vida e te dê um espírito de obediência. Que Ele quebra as barreiras sobre o teu caminho em nome de Jesus. Porque maior é o Espírito de Deus que está na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, do que aquilo que se levanta. Tudo que se levantar contra a tua vida vai ser para manifestar a glória de Deus. Somente para reconhecer Deus na tua vida. Eu quero que você entenda nessa noite: não vale encantamento, não vale inveja, porque não vale encantamento como o servo do Senhor. Aquilo que Deus abençoou, ninguém abençoou. Só basta você permanecer na palavra, só basta você obedecer os estatutos, os mandamentos. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, não é mentirosa. Ele diz lá em Deuteronômio 11, 26: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se obedecer os meus estatutos, mandamentos, e a maldição se obedecer. Então a maldição, ela não vem de mim, não vem de ninguém, ela vem das decisões. Deus não tem maldição para ninguém, meus irmãos. Fulano me amaldiçoou, fez macumba, não vai valer encantamento, porque amaldiçoou você é desobediência. Se você obedecer os estatutos e mandamentos, você pode ter certeza, as portas
porta do inferno não prevalecerão. Aleluia. Não vale encantamento, toda ferramenta forjada não prevalecerá. Toda língua tem que confessar que Jesus é o Salvador da tua vida. Ei, você está entendendo? Isso é herança que Deus deu para nós que somos servos. Eu aprendi uma coisa, sempre falo com a minha esposa: tudo que se levanta contra mim, vai ser somente para conhecer o Deus que eu sirvo. Mas para funcionar, nós vamos buscar Deus, sabe por quê? Porque às vezes nós estamos muito nas zonas de conforto. Deus permite um levante para nós buscar mais, para orar mais. E às vezes nós estamos achando que estamos orando demais, estamos buscando demais. Às vezes não estamos fazendo nada. Porque o que Jesus fez foi profundo. Ele morreu por todos nós. Por ser um pecador, às vezes a gente tem. Não vou orar por Deus, não, porque ele não quer nada com Deus. Será que Jesus, quando ele olhou para mim, para você, ele fez assim? Jesus ele não olhou para mim, para você, com olhar de julgamento. Ele olhou dizendo assim: ó, hoje está caído, mas amanhã está de pé. Hoje pode estar morto, mas eu dou a vida. Pode estar, não está enxergando, mas eu que dou a visão. Ele está falando contigo nessa noite: ó, eu entro na tua batalha, porque a batalha não é sua, a guerra não é sua. Ele não coloca nas minhas mãos, descansa no teu coração. Ele diz: crê, somente crê, e verás a glória. Oh, é tremendo quando os apóstolos dizem: o que nós temos que fazer? Ele diz: somente crentes. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E creia nos profetas. Então a salvação vem de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos encerrar o culto, porque já passou uns minutos ali, em nome de Jesus. Eu peço perdão aos irmãos. E sempre nós vamos receber, porque Deus já falou muito nessa noite. Se você quer que Deus continue falando, se você estiver dormindo na tua casa, for dormir e fala: Senhor, eu estou dormindo, fala comigo, como você falava com José, no sonho, me dá o sonho do Senhor. Fala assim comigo assim, ó, que o amor de Deus Pai, e a graça e as duas consolações do Espírito Santo de Deus, que seja por cada um de nós, meus irmãos, na nossa casa, no trabalho, onde quer que cada um colocar a planta nos pés de todo aquele que crê diz. Amém.